Olá, amados, tudo bem? Glorificamos o nome do nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando sobre batalha espiritual na sua primeira edição e dentro de uma abordagem estamos falando sobre quem são os nossos inimigos potenciais, que a Bíblia nos revela, né? Então, na aula anterior, falávamos sobre a família, sobre a morte, falávamos sobre o mundo, falávamos sobre a carne, né? E agora estamos falando sobre Satanás. Jó, capítulo 1, versículo 6 ao 12. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que se lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tome muito cuidado quando você estiver tendo visão de anjos, hein? Tome muito cuidado. Versículo 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. O que são ministros de justiça? Senão aqueles que oram, aqueles que jejuam, aqueles que pregam a palavra. A mais aula que nós estamos ministrando é a aula 85E, Batalha Espiritual 1. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Queridos, a palavra de Deus revela em Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É o que a Bíblia está revelando. A nossa luta é contra demônios, contra Satanás. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Por isso, quisermos, né, ir até vós, pelo contrário. O Paulo, pelo menos disse, Paulo, né? Não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Olha, Satanás barrou o caminho do apóstolo Paulo para que ele não chegasse. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora veja, o texto continua dizendo no versículo 9, resiste-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, amados. Então creia, receba. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Ser fiel, amados. Não negocie o teu chamado, a unção de Deus sobre a tua vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Veja que Satanás acusa, né?
o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás está sempre nos acusando, queridos. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 até o versículo 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Aleluia. Ainda em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 7 até o versículo 10, nós encontramos a seguinte revelação. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número destas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida. Agora veja. O que o texto continua dizendo, preste muita atenção. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aleluia. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amado, Satanás já está condenado, não há redenção para ele. Então, você lembra ele sobre a sua condenação. Quando ele vier contra ti, lembra ele. Dentro de uma parte conclusiva, estamos aqui, então, concluindo a Batalha Espiritual 1, né? Nós queremos deixar muito claro que o mundo material, amados, é apenas um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Pois tudo o que acontece no mundo material foi primeiro ordenado no mundo espiritual. Então veja que há uma grande batalha no mundo espiritual. E você, querido, você, querida, está no meio dessa guerra. Então entenda que tanto o Espírito Santo quanto Satanás estão construindo seus reinos. E o homem, nesse caso, é o canal para a construção desses reinos. Tem aqueles que constroem o reino de Satanás e tem aqueles que constroem o reino de Deus. Então, assim, amados, como em todos os sistemas há leis, normas, regras, há limites e condições, na batalha espiritual é assim que acontece também. Tudo funciona dessa maneira, onde tudo já está determinado através da palavra de Deus. Por isso que você precisa conhecer muito bem a palavra de Deus para que você seja mais do que vitorioso. É necessário conhecer bem a palavra de Deus para ter vitória. Então não há meio termo, não há posição em cima do muro. Ou nós somos soldados de Deus ou soldados de Satanás. Não há meio termo. Você entende isso? Nós escolhemos. Então, Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. É o sobrenatural de Eliane Oliveira, né? Aconteceu. Aconteceu. Um grande reboliço ali aconteceu. Eu não acreditava, mas aconteceu. Eu não sei explicar, só sei que aconteceu. 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 Quando eu profetizava assim, aconteceu. O sobrenatural, o incompreensível. O que era totalmente
impossível. Aleluia, 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 aleluia. Aconteceu. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos, sim, secos, sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ah, eu disse: Senhor, tu sabes, só tu sabes. E então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos. Aleluia. Eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amados, profetiza porque Deus te colocou no meio da situação. Então profetizei como ele deu ordem. E houve um reboliço, e houve um ruído. Meu Deus, como pode? Aleluia. Cada osso se juntava, cada osso se encaixava, enquanto o vento soprava, tudo se organizava. Foi aparecendo o nervo, foi aparecendo a carne, em seguida veio a pele, e o corpo se formava. Aleluia. Creia, creia, creia. Ah, falta alguma coisa? Porém, faltava vida. Mas quem dá vida ali estava. E me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz o Espírito: assim diz o Senhor Jeová. Amados, olha para a situação que você está vendo, é situação de morte, profetiza. Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Posicionamento de fé. E profetizei, como ele me deu ordem, e entrou nele o Espírito, e se puseram de pé. E levantou-se ali com grande exércitos, e eu pude ver de perto quão grande é o meu Senhor. Este é o Deus que eu conheço, que dá vida aos ossos secos, fez reboliço na terra. Ele é o mesmo, ele não mudou. Não mudou, ele é o mesmo. Ele continua operando hoje eternamente. Quando o homem diz não pode, isso aqui não adianta, isso é causa perdida, a tua história terminou. Se um vale de ossos secos pode voltar a ouvir a voz do profeta e ainda pode levantar dali, é o que é impossível, irmão. Deus é Deus, recebe então o teu milagre hoje aqui. Amados, recebe o milagre. Recebe o milagre. Sabe por quê? Este é o Deus que eu conheço, que dá vida a ossos secos, faz rebuliço na terra. Ele é o mesmo, não mudou. Ele não mudou. Entenda, queridos, quando o homem diz não pode, isso aqui não adianta, isso é causa perdida, a tua história terminou. Se um vale de ossos secos pode voltar a ouvir a voz do profeta e ainda pode levantar aí o que é impossível, irmão. Deus é Deus, recebe então o teu milagre hoje aqui. Eu profetizo sobre a tua vida o milagre. Em nome de Jesus, recebe, para a glória de Deus. Amém, amém. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.